Chegando aí ao fim do julgamento, né, diversas situações giram em torno da possibilidade de indenizar proprietários de terras que tenham ocupado de boa fé o território dos povos originários. Ontem, a maioria dos ministros entendeu ser possível a indenização pelo valor da terra e pelas eventuais benfeitorias feitas no local. Então agora a gente vai até Brasília levar esse assunto para o nosso repórter, o Marcelo Dias. Boa tarde, Marcelo. Quais atualizações você traz para a gente? Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no Mercado e Companhia. Olha, realmente isso que você acabou de dizer, né? Essa insegurança jurídica que já está causando aí no setor, né? A grande questão agora que os produtores querem saber, as instituições do agronegócio, é como que fica essa demarcação das terras, separar o que é a área da União e o que são essas reservas indígenas e de que maneira esses produtores rurais que já têm aí uma certa ocupação em algumas áreas de trabalho, de que maneira eles poderão ser indenizados. É a questão jurídica agora, né, Priscila, que vai entrar em vigor para a gente poder entender como é que esse cenário fica a partir de agora. Lembrando que na próxima quarta-feira ainda tem a votação por parte do Senado. E a gente tem aí, ó, no mapa que nós estamos colocando agora, os votos aí contra o marco temporal, que foram do relator Edson Fachin e dos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e também Gilmar Mendes. E aí já os votos favoráveis partiram de 2 ministros apenas, André Mendonça e Cássio Nunes Marcos. E para entender um pouco mais dessa situação, né, como é que fica agora sobre essa questão jurídica e como que os produtores devem se organizar dentro dessa nova situação, nós vamos ouvir agora o advogado Rudi Ferraz, que é da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura, que também se manifestou sobre o assunto. Vamos ver. A CNA vê com extrema preocupação a decisão do Supremo Tribunal Federal de derrubada do marco temporal para os processos de demarcação de terras indígenas. Essa mudança jurisprudencial, que há muitos anos se consolidava na Suprema Corte, estabelecerá um estado de completa insegurança jurídica no campo. E não só no campo, mas para toda a sociedade. Porque nós não teremos um padrão, um objetivo que possa identificar o que será ou não uma terra tradicionalmente ocupada por índios. Por um outro lado, legitima o crime de invasão de propriedade para os índios reivindicarem suas terras e não estabelece nenhum tipo de mecanismo para que o produtor rural possa defender os seus interesses. Além disso, nós temos uma grande preocupação quanto às indenizações. Nós não podemos aceitar de que seja implementado demarcações de terras indígenas, retirado o direito do produtor rural de propriedade, sem nenhum tipo de compensação. É exatamente sobre essa posição, né? Essa dúvida, Priscila, que está gerando aí entre os setores, os produtores rurais, sobre como serão estas indenizações. E ontem, a Frente Parlamentar da Agropecuária, às 19h, também já se posicionou sobre o assunto. Teve uma entrevista coletiva aí com o deputado Lupion, que reuniu aí os deputados também da FPA para repercutir sobre esse assunto, né? A FPA acredita que a votação no Congresso pode derrubar aí a tese vinda pelo STF. É uma questão ainda que está sendo discutida, mas eles querem que exatamente o Congresso, né, o que vai ser votado lá, sobreponha ao que foi discutido aí no TSF. É pelo menos esse debate entre os dois poderes que estão acontecendo agora. Eu também conversei agora de manhã com o presidente do Instituto Pensar Agro, Nilson Leitão, que se manifestou sobre o assunto, ele que também faz parte também da FPA. Vamos ouvir. Ao fechar aí a votação do marco temporal no Supremo Tribunal Federal, de 9 votos a 2 contrário ao marco temporal, acende logicamente nas correntes ideológicas dentro do governo e fora do governo
essa vontade, essa sanha de demarcar e sair demarcando áreas indígenas em todo o país, né, trazendo uma insegurança jurídica enorme, lembrando que apenas a homologação do estudo já coloca em xeque a vida do proprietário rural, a comercialização, a busca do financiamento e até o valor da sua propriedade apenas com homologação do estudo. Mas isso também acende, e acendeu na Frente Parlamentar da Agropecuária, liderado pelo deputado Pedro Lupion, pela senadora Tereza Cristina, Zequinha Marinho e todos os parlamentares, um trabalho muito mais árduo, convocando todos os parlamentares, mas também toda a base do setor do agro brasileiro se mobiliza para que vote urgentemente o Senado Federal, porque votando no Senado Federal, sendo sancionado, o que for aprovado lá sobrepõe o que o STF decidiu. O setor quer saber como é que vão ficar essas demarcações e como vão ficar também as indenizações dos produtores que já fizeram benfeitorias no local, que já estão produzindo. Na próxima semana, o STF pretende agora estender esse julgamento para justamente nessa questão das indenizações, que foram as principais dúvidas que ficaram ontem durante o julgamento. Gilmar Mendes, por exemplo, questionou muito sobre essa situação, Carmen Lúcia também, querendo saber como é que vão ficar agora essas áreas onde os produtores já estão produzindo, ou seja, há dúvidas, inclusive da extensão desse julgamento, que o STF deve voltar na semana que vem para entrar diretamente dentro desse propósito. E também, na próxima quarta-feira, o Senado volta aí com um projeto de lei que já existe lá, que já foi aprovado também pela Câmara, para poder votar. E a gente continua acompanhando tudo isso. Marcela, justamente isso que a gente conversou ontem com o Miguel Daúde, né? Como vão ser feitas essas indenizações, como contabilizar toda a energia empregada na terra, todo o dinheiro investido, às vezes de mais de uma geração de produtor rural. Então isso que é a nossa grande preocupação, continuamos em cima desse assunto tão importante e delicado para o agronegócio brasileiro. Obrigada, Marcelo, pela sua participação, ótimo fim de semana para você.